Olá, amigos, que todos tenham uma sexta-feira de paz, no poder e na graça de Jesus. Vamos recapitular a lição da Escola Sabatina dessa semana. E hoje, 10 de junho, é uma recapitulação da lição 11, que ela tem como título José, mestre dos sonhos. A lição dessa semana que nós vimos, ela estava baseada no livro de Gênesis, nos seus capítulos 37, 38, 39, 40 e 41. Aqui nós vimos uma história maravilhosa de José, o filho de Jacó, e dentro dessa lição nós vimos duas verdades teológicas importantes para a nossa vida. Primeiro, nós vimos que Deus cumpre suas promessas na vida de cada pessoa. E segundo, Deus, pelo seu poder, sua graça e sua misericórdia, Ele pode transformar o mal em bem. E com a graça divina, José saiu da posição assim, de escravo, inicialmente no palácio de Potifar, e com a graça divina ele saiu de mordomo para se transformar-se no chefe da prisão e posteriormente um dos maiores governantes que apareceu no Egito. A incrível história da vida de José, filho de Jacó, ela se assemelha muito com a vida de outro jovem também muito atuante, chamado Daniel, onde a princípio, né, essas duas vidas, elas estão assim, mais ou menos semelhantes, né? Porque eles passaram da adolescência para a fase adulta, onde eles foram assim separados de suas famílias, dos seus lares, né, dos seus pais, e levados cativos, né, para países pagãos. José, por exemplo, ele teve uma caminhada nesse mundo onde ele teve dificuldades, aflições, provações e tentações que o acompanhavam assim, em grandes mudanças em sua vida. E na casa de seus pais em Hebrom, ele era uma criança assim, muito mimada, né? Mas também muito obediente. E já na casa do Potifar, lá no Egito, onde ele era escravo, né, inicialmente, e onde ele mostrou ser um bom caráter, um jovem educado, obediente, com sabedoria, né, inteligente, para fazer as coisas assim com bastante confiança, né, para o seu chefe, e tinha um companheirismo muito grande na sua vida. E Deus o abençoava a cada momento, e ele tornou-se um grande homem de negócios, né, atencioso, gentil, com o contato assim com as pessoas, né? Mesmo lá dentro na prisão ou com os homens do faraó. Ele foi prisioneiro assim, muito educado. Ele foi condenado injustamente pela esposa, né, do Potifar. Chegou até não ter mais esperança, né, de tanto sofrimento, dele sair daquela prisão. Ele não tinha perspectiva de sair, de ser libertado daquela prisão. Na sua infância, José, ele foi ensinado pelos seus pais a obedecer, amar a Deus e, acima de tudo, temer o grande Criador e mantenedor do universo. E ele aprendeu que Deus tem o seu tempo certo, né, para ele atuar nas pessoas, para ele dar bênçãos e resolver os problemas das pessoas. E José foi o primeiro filho de Jacó,
e de sua amada Raquel. Ele era o filho assim predileto, né, do seu pai Jacó, que até ele chegou a fazer para ele uma túnica assim talar que só os príncipes usavam e tinham, que é mencionado em Gênesis, no capítulo 37, versículo 3, com uma intenção assim do seu pai de elevar José a ser o primogênito. E isso gerou problemas familiares graves. Mas logo o filho mais velho, Rúben, ele contaminou o leito de seu pai Jacó e dormiu com a concubina do seu pai chamada Bila. E assim ele perdeu os direitos de primogenitura. E este título foi passado a José pelo seu pai Jacó. Não é de admirar então, né, que os irmãos de José o odiassem, que até não tinha assim, muitas conversas com ele pacíficas, né? Sempre ríspidas, né, e duras com ele, que está lá em Gênesis, no capítulo 37, versículo 4. Por causa disso, né, e por causa assim, de outros motivos, José ficou marcado assim por ser assim um rapaz de levantar ira das pessoas, dele diante dos seus irmãos, ele buscar assim realmente atritos, né? E diante dessa perseguição, né, dos irmãos, de um lado, José ele reagia assim fortemente, né, contra o comportamento imorais, né, e contrário da ética dos seus irmãos, e ele começou a denunciá-los a seu pai. Ele passou assim, a controlar muito a vida dos seus irmãos e contar tudo para o seu pai. E com isso ele levou a fama de intrigante. O problema é que Jacó privilegiava José com tudo, né? Por ser seu filho assim da velhice, da mulher que ele mais amou na vida. Outras coisas que deixaram assim os irmãos de Jacó mais revoltados e irados foi quando ele teve sonhos e ele começou a contar assim com detalhe o seu sonho para os seus irmãos, que ele seria superior aos seus irmãos e até mesmo aos próprios pais, onde posteriormente isso se cumpriu numa profecia, né? Quando houve fome no Egito, e ele, José, ele ajudou muito o pai e os seus irmãos, né? Ficou praticamente sobre o domínio de José. E ele estava ali como governante do Egito, aliás, um dos maiores governantes do Egito, que está lá em Gênesis, seu capítulo 41, versículo 32. Diante deste assim, favoritismo de Jacó ao seu filho José, seus irmãos resolveram partir para um ataque assim mais pesado, mais duro contra ele. E um dia os filhos de Jacó resolveram premeditadamente pastorear o rebanho de seu pai a 80 quilômetros ali de Hebrom. Eles foram em direção da Siquém, lembrando que ali em Hebrom existiam muitas pastagens boas por perto, e eles avisaram ao seu pai que eles iriam para Siquém, 80 quilômetros, bem longe. E depois de Siquém, eles foram para Dotã, mais longe ainda. E eles sabiam que possivelmente o seu pai iria mandar alguém levar alimentos e roupas para eles, e que possivelmente seria esse irmão José. E Jacó, o patriarca da família, preocupado assim com os demais irmãos que resolveram pastorear o gado assim tão longe,
determinou que José fosse atrás de seus irmãos para levar alimentação e trazer notícia deles, né? José, assim como um filho obediente, foi até Siquém atrás deles. E ele acabou se perdendo e não os encontrou. E ele perguntou a um homem que morava naquela região e disse que os irmãos de José pastorearam por ali, mas que eles se deslocaram para Dotã. E assim José se dirigiu para lá. Os irmãos de José ouviram ao longe, assim, vindo, né? Antes dele se aproximar, eles fizeram um plano para matá-lo. E uns irmãos diziam: lá vem o sonhador. Porém Rúben, né, o mais velho, que disse que não devia matá-lo, e sim jogá-lo em um poço no deserto. Quando José chegou perto deles, eles o agarraram, arrancaram a túnica que o seu pai havia dado e que ele andava direto com essa túnica e o atiraram em um poço. E eis que de repente, num barulho assim de uma caravana dos ismaelitas que estavam vindo em direção do Egito, eles tiveram uma ideia de vender José para eles, porque eles iriam bem para longe de Hebrom e assim ficaria melhor para eles. E assim eles o fizeram. Aí você pergunta para mim, por que José foi ao encontro dos seus irmãos, sabendo que eles não gostavam dele, estavam irados contra ele? E por que seu pai deu ordens a ele, né, para que ele fosse ao encontro dos seus irmãos para ver como eles estavam lá pastoreando? E ele, Jacó, conhecia a maldade de seus filhos. O que vemos nesse problema causado pelo ser humano é que a mão providencial de Deus estava controlando o mal que essa família de Jacó proporcionou. Deus estava trabalhando para realizar os seus propósitos divinos, porque da família de Jacó sairia a linhagem de Jesus. E esses propósitos, né, divinos, ele era tanto para José, como para Jacó, como para a sua família, e finalmente para todos os seres humanos, como nós também, o Evangelho chegou até nós, porque da linhagem de José saiu o Salvador, Jesus. Vejam o que diz o Salmo 105, versículo 17 a 19. E isto foi escrito bem posterior, né, numa inspiração, e que depois, mais adiante, veio acontecer. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros até cumprir-se a profecia a respeito dele. Porque antes de acontecer, já havia uma profecia para isso, né? E também da linhagem de José nasceu Jesus. O que vemos é que o Potifar, o alto oficial, né, da corte do faraó, comprou José dos ismaelitas para trabalhar em sua casa como mordomo. E José mostrou-se assim, competente, inteligente, sábio. Tudo que ele fazia dava certo. E logo ele foi promovido administrador do lar do Potifar. E assumiu esta função por ser um jovem honesto, inteligente, sábio, humilde. E ele viveu essas situações assim de escravo, preso, né, injustamente, mas ele nunca perdeu a confiança em Deus, porque ele era comprometido, havia sempre comunhão com o Senhor,
E mesmo durante essa prisão, ele orava para o Senhor. Ele sentia a sua presença e Deus era com ele. E era um homem, era um jovem consagrado ao Senhor, temente a Deus e sempre fazia o melhor em tudo. José, preso injustamente, né, acusado de assédio à esposa do Potifar, ele foi colocado assim posteriormente como encarregado dos prisioneiros. E eis que um belo dia ele recebe dois oficiais do faraó que também foram presos. Um era um copeiro-chefe e o outro era um padeiro, que era padeiro do faraó. Que por algum motivo que não menciona nas Sagradas Escrituras, eles ofenderam o faraó. E certa determinada noite assim, ambos os oficiais que estavam presos, cada um tiveram um sonho na mesma noite e cada um tinha o seu significado, que está lá em Gênesis capítulo 40, versículo 5. E eles ficaram perturbados, porque os sonhos na cultura egípcia poderia ser mensagem dos deuses, né? E eles ficaram apreensivos, angustiados. E até José, que sempre se preocupava com os presos ali, perguntou para eles, olha o que diz lá em Gênesis capítulo 40, versículo 7. Por que tendes hoje triste o semblante? E José resolveu ajudá-los, né, para tirar aquela angústia deles. E de imediato disse que existia somente um único e poderoso e verdadeiro que poderia interpretar os seus sonhos, que era Deus. E o primeiro sonho a ser revelado era do copeiro-chefe. E após ouvir o relato, iluminado por Deus, José logo respondeu o significado. E isso aconteceu logo após 3 dias, ele iria ser restituído à sua antiga função no palácio, né, pelo faraó, ganhando liberdade. E acabou acontecendo. Mas só que José falou que ele, né, copeiro, lembrasse dele, José, que estava preso, para que falasse para o faraó. Vendo o padeiro-chefe, né, o outro preso, oficial, que a interpretação do sonho de seu amigo era boa, resolveu contar também o seu sonho. Porém, o seu sonho foi muito diferente e o seu significado também do outro que havia contado. E o resultado era que 3 dias depois a sua vida seria ceifada pelo faraó de forma cruel, e que isto realmente aconteceu no 3º dia. José logo percebeu que o pedido que fez o copeiro-chefe, que quando ele saísse da prisão lembrasse dele, não iria acontecer, porque já tinha passado assim 2 anos e nada de vir a sua liberdade, tanto ele almejava. Ele se acostumou a viver ali na prisão com alegria. E certo dia o faraó teve um sonho assim horrível e voltou a dormir e sonhou outra vez com o mesmo sonho. Gênesis capítulo 41, versículo 5. E perturbado, ele convocou os magos, que eles não conseguiram desvendar o sonho do faraó. Assim o copeiro-chefe lembrou-se finalmente de José e disse: eu conheço um hebreu que interpretou um sonho que eu tive na prisão, e ele até contou o sonho para o faraó. O faraó mandou chamar José na prisão, e ele se arrumou assim bem, e as suas palavras soaram aos ouvidos do faraó, de seus oficiais, como um anjo, assim, de forma a ganhar confiança, né? E o faraó disse: visto que Deus revelou tudo isto a você,
será o administrador da minha casa, de todo o meu povo, obedecerá a sua palavra, que está lá em Gênesis capítulo 41, versículos 39 a 40. Que maravilha, né, meus amigos, ver como Deus transforma vidas, né? Independente de cargos, posições, raça, tribos e nações. E é assim que Deus também quer transformar a sua vida, meu amigo, minha amiga. Que você possa aceitar esse convite que Jesus faz todos os dias para aceitá-lo como Salvador e Senhor da sua vida, porque Ele quer levar-te para as mansões celestiais. E sabe por quê? Porque Ele te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.